Bom dia, vamos lá. Vamos tentar ir do 4 ao 8 hoje. Deuteronômio, exortações à obediência, número 4. E agora, ó Israel, ouve as leis e os preceitos que hoje vou ensinar-vos. Ponde-os em prática, para que vivais e entreis na posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Não ajuntareis nada a tudo o que vos prescrevo, nem tirareis nada daí, mas guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, exatamente como vos prescrevi. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez a Baal-Fogor, como exterminou todos aqueles dentre vós que tinham seguido a Baal de Fogor. Mas vós, que estáis unidos ao Senhor vosso Deus, estáis hoje todos vivos. Vede, ensinei-vos leis e ordenações, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, a fim de as praticardes na terra que ides possuir. Observai-as, praticai-as, porque isto vos tornará sábios e inteligentes aos olhos dos povos, que ouvindo todas essas prescrições dirão: eis uma grande nação, um povo sábio e inteligente. Haverá, com efeito, nação tão grande cujos deuses estejam tão próximos de si como é de nós o Senhor nosso Deus, cada vez que o invocamos. Qual é a grande nação que tenha mandamentos e preceitos tão justos como esta lei que vos apresento hoje? Guarda-te, pois, a ti mesmo, cuida de nunca esquecer o que viste com os teus olhos, e toma cuidado para que isso não saia jamais do teu coração, enquanto viveres. Ensina-o aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Lembra-te do dia em que te apresentastes diante do Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me falou, dizendo: ajunta-me o povo para que ouçam as minhas palavras e aprendam a temer-me ao longo de toda a sua vida e o ensinem aos seus filhos. Aproximastes vós, então, e estivestes ao pé do monte, e eis que o abrasava em fogo que subia até as profundezas do céu, em que havia trevas, nuvens e escuridão. Do meio do fogo o Senhor falou: ouvistes o som de suas palavras, mas não vis, no entanto, nenhuma forma, mas somente uma voz. Ele deu-vos a conhecer a sua aliança e ordenou-vos que a observasseis as 10 palavras que escreveu nas 2 tábuas de pedra. Ordenou-me o Senhor naquele mesmo tempo que vos ensinasse as leis e os preceitos que deveis observar na terra que ides possuir. Tende cuidado com a vossa vida, no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou do seio do fogo em Horebe. Não vistes figura alguma. Guardai-vos, pois, de fabricar alguma imagem esculpida representando o que quer que seja, figura de homem ou de mulher, representação de algum animal que vive na terra, ou de algum pássaro que voa nos céus, ou de algum réptil que se arrasta sobre a terra, ou de um peixe que vive nas águas debaixo da terra. Quando levantares os olhos para o céu e vires o sol, a lua, as estrelas e todo o exército dos céus, guarda-te de te prostrar diante deles e de render um culto a estes astros que o Senhor teu Deus deu como partilha a todos os povos que vivem debaixo do céu. Quanto a vós, o Senhor escolheu-vos e retirou-vos da fornalha de ferro que era o Egito, para serdes o seu povo, o povo de sua herança, como sois presentemente. O Senhor irritou-se contra mim por causa de vós e jurou que eu não passaria o Jordão, nem entraria na boa terra que ele, o Senhor, vos dá como herança.
Vou morrer nesta terra sem atravessar o Jordão, mas vós o passareis e possuireis essa boa terra. Tende cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, e não façais uma imagem esculpida representando o que quer que seja, como vos proibiu o Senhor vosso Deus, porque o Senhor vosso Deus é um fogo devorador, um Deus zeloso. Quando tiverdes filhos e netos, e depois vos terdes envelhecido nessa terra, vos corromperdes e fabricardes alguma imagem esculpida do que quer que seja, fazendo o que é mal aos olhos de vosso Deus e provocando assim a sua ira. Tomo hoje como testemunha contra vós os céus e a terra. Certamente não tardareis a desaparecer da terra cuja possessão ides tomar agora, depois de atravessar o Jordão. Não prolongareis nela os vossos dias, mas sereis exterminados. O Senhor espalhar-vos-á entre os povos, e restareis pouco entre as nações onde vos conduzir o Senhor. Lá adorareis deuses feitos pela mão do homem, deuses de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem sentir. Então procurarás o Senhor teu Deus e o encontrarás, contanto que o busques de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando todos esses males tiverem caído sobre ti, mais tarde em tal tribulação, voltar-te-ás ao Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, porque o Senhor é um Deus misericordioso, e ele não quer te abandonar nem te extinguir, e não se esqueça da aliança que jurou aos teus pais. Escuta os tempos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem na terra. Pergunta se houve jamais, de uma extremidade dos céus até a outra, uma coisa tão extraordinária como esta, e se jamais se ouviu coisa semelhante. Houve, porventura, um povo que, como tu, tenha ouvido a voz de Deus falado no seio do fogo sem perder a vida? Algum Deus tentou jamais escolher para si uma nação no meio da outra, por meio de provas, de sinais, de prodígios e de guerras, com mão poderosa e braço estendido, e de prodígios espantosos, como o Senhor vosso Deus fez por vós no Egito diante de vossos olhos? Tu foste testemunha de tudo isto, para que reconheças que o Senhor é Deus e que não há outro fora dele. Fez-te ouvir a sua voz do céu para a tua instrução, e na terra mostrou-te o seu grande fogo, e ouviste falar do meio das chamas. Fui olhar o dia nascer e me perdi aqui. Porque amou teus pais e elegeu a sua posteridade depois deles, tirou-te do Egito com a força de seu poder, despojando em teu favor povos mais numerosos e mais robustos do que tu, para introduzir-te em suas terras e dar-tas em herança, como estás vendo hoje. Sabe, pois, agora e grava em teu coração que o Senhor é Deus, e que não há outro em cima do céu, nem embaixo da terra. Observa suas leis e suas prescrições que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e prolongues teus dias para sempre na terra que dá ao Senhor teu Deus. Então Moisés separou 3 cidades, além do Jordão, a oriente, para que se refugiasse nelas o homicida que tivesse matado alguém por imprudência sem ódio premeditado, e pudesse assim conservar a sua vida refugiando-se ali. Estas são as cidades: Bosor, no deserto, na terra do Planalto, para os Rubinitas, Ramote em Galaade para os Gaditas, e Golã em Bassã para os Manassitas. Segundo discurso de Moisés. A segunda lei. Eis a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos, as leis e os preceitos que Moisés propôs aos israelitas depois de sua partida do Egito, do outro lado do Jordão, no vale situado em frente de Beté-Fogor.
na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesebom. Moisés e os israelitas o tinham vencido depois de sua saída do Egito, e tinham conquistado a sua terra, assim como a de Og, rei de Bassã, os dois reis dos amorreus, que ocupavam a região de além do Jordão. Desde Aroer, situada sobre a margem da torrente do Arnon, até a montanha de Sirion, também chamada Hermon, e toda a planície que se estende além do Jordão, ao oriente, até o mar da planície de pé do Fasga. Os 10 mandamentos. Moisés convocou todo Israel e disse-lhe: Ouve, ó Israel, as leis e os preceitos que hoje proclamo aos teus ouvidos. Aprende-os e pratica-os cuidadosamente. O Senhor nosso Deus fez um pacto conosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez esta aliança, mas convosco que estamos hoje aqui ainda vivos. Falou-nos o Senhor face a face no monte do seio do fogo. Durante aquele tempo eu estava entre o Senhor e vós para transmitir-vos suas palavras, porque aterrados pelo fogo vós não subistes ao monte. Ele disse: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura representando o que quer que seja do que está em cima do céu ou embaixo da terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas para render-lhe culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que castigo a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam, mas uso a misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tiver pronunciado em vão o seu nome. Guardarás o dia do sábado e o santificarás, como te ordenou o Senhor teu Deus. Trabalharás 6 dias e neles farás todas as tuas obras. Mas o 7º dia, que é o repouso do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem teus animais, nem o estrangeiro que vive dentro dos teus muros, para que o teu escravo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito, donde a mão forte e o braço poderoso do teu Senhor te tirou. É por isso que o Senhor teu Deus te ordenou observasses o dia do sábado. Honra teu pai e tua mãe, como te mandou o Senhor, para que se prolongue teus dias e prosperes na terra que te deu o Senhor teu Deus. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a sua casa, nem o seu campo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem seu boi, nem seus jumentos, nem nada do que lhe pertence. Tais são as palavras que no monte, no meio do fogo, da nuvem e das trevas, o Senhor dirigiu com voz forte toda a vossa assembleia, sem juntar mais nada, e escreveu-as em 2 tábuas de pedra que me entregou. Ora, depois que ouvistes a voz que saía do meio das trevas, e vistes o monte ardendo em fogo, viestes ter comigo, com vossos chefes de tribos e vossos anciãos, para dizer-me: Eis que o Senhor, nosso Deus, nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no seio do fogo. Hoje vimos que Deus pode falar ao homem sem que este morra, porque entretanto nos exporemos à morte. Este grande fogo nos devorará. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, morreremos.
Qual é o mortal que pode ouvir como nós a voz de Deus vivo que fala no meio do fogo e permanecer ainda vivo? Quanto a ti, aproxima-te para ouvir o que dirá o Senhor nosso Deus. Dir-nos-ás depois tudo o que ele disser, e nós, ouvindo, obedeceremos. Ouvindo as palavras, quando me faláveis, o Senhor disse-me: ouvi as palavras que este povo te disse, está bem tudo o que disseram. Se tivessem sempre este mesmo coração para me temer e guardar meus mandamentos. Seriam então felizes para sempre, eles e seus filhos. Vai e dize-lhes que voltem para suas tendas. Tu, porém, fica aqui comigo. Vou expor-te todas as ordenações, as leis e os preceitos que lhes ensinará, para que as observem na terra que lhe dou em possessão. Observai, pois, todas as ordens do Senhor vosso Deus. Não vos aparteis delas nem para a direita nem para a esquerda. Sereis exatamente o caminho que o Senhor vosso Deus vos traçou, a fim de que vivais e sejam felizes, e vossos dias prolonguem-se na terra que ides possuir. O amor de Deus. 6. Eis as ordenações, as leis e os preceitos que o Senhor vosso Deus me ordenou ensinar-vos, a fim de que os pratiques na terra donde ides entrar para tomar posse dela. Assim temereis o Senhor, teu Deus, observando todos os dias de tua vida, tu, teu filho e o filho do teu filho, todas as leis e os mandamentos que te prescrevo, e teus dias serão prolongados. Tu os ouvirás, pois, ó Israel, e cuidarás de cumpri-los, para que sejas feliz e te multipliques copiosamente na terra que emana leite e mel, como te prometeu o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Aqui tem um asterisco que submete a legenda abaixo, né? Estes versículos resumem em sua profundidade os princípios essenciais da religião. Numerosos israelitas os lembram diariamente, como fez Jesus em Mateus. Vou repetir. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças. Os mandamentos de hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos, e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ou te deitares, e ao te levantares, atá-lo-ás a tua mão como sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas de tua casa. Quando o Senhor, teu Deus, te tiver introduzido na terra, que os teus pais Arão, Isaque e Jacó jurou dar-te grandes e excelentes cidades que não construístes, casas mobiliadas e cheias de toda a sorte de coisas que não ajuntastes, poços que não cavastes, vinhas e olivais que não plantastes, e quando comeres a saciedade, então guarda-te de esquecer o Senhor que te tirou do Egito, da casa da servidão. Temerás o Senhor teu Deus, prestar-lhe-ás o teu culto, e só jurarás pelo seu nome. Aqui tem mais uma observação. Desutilizados por Cristo para repelir o tentador. Vou repetir. Temerás o Senhor, teu Deus, prestar-lhe-ás o teu culto, e só jurarás pelo seu nome. Não seguireis a outros deuses entre
os das nações que vos cercam, porque o Senhor teu Deus, que mora no meio de ti, é um Deus zeloso. Sua cólera se inflamaria contra ti e te apagaria de sobre a terra. Não provocareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massa. Observareis suas ordenações, seus preceitos e suas leis. Farás o que é bom e reto diante dos seus olhos, para que sejas feliz e possua a terra que o Senhor jurou a teus pais dar-te, quando expulsasse diante de ti todos os teus inimigos, como disse o Senhor. Quando teu filho te perguntar mais tarde, que são estes mandamentos, essas leis e esses preceitos que o Senhor nosso Deus vos prescreveu? Tu lhe responderás: éramos escravos do faraó no Egito, e a mão poderosa do Senhor libertou-nos. À nossa vista, operou o Senhor prodígios e grandes e espantosos sinais contra o Egito, contra o faraó e toda a sua família. Tirou-nos de lá para conduzir-nos à terra que com juramento havia prometido aos nossos pais dar-nos. O Senhor ordenou que observássemos todas essas leis e temêssemos ao Senhor, nosso Deus, que seremos sempre felizes, e para que nos conservasse a vida, como fez até o presente. Seremos, pois, tidos por justos, se tivermos cuidado de nos conformar a toda essa lei diante do Senhor nosso Deus, como Ele nolo mandou. Amor fiel e sem partilha. 7. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra que vais possuir e tiver despojado em teu favor muitas nações, os heteus, os gergeseus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jubezeus, 7 nações maiores e mais poderosas do que tu. Quando o Senhor teu Deus tiver entregado e tu as tiver vencido, então as votarás ao interdito. Não farás pacto algum com elas, nem as tratarás com misericórdia. Não contrairás com elas matrimônios, não darás a tua filha a esses filhos, e não tomarás de suas filhas para teu filho, pois elas afastariam do Senhor o teu filho, que serviria a outros deuses. A cólera do Senhor se inflamaria contra ele e não tardaria a exterminar-vos. Mas eis como procedereis a seu respeito. Destruireis seus altares, quebrareis suas estelas, cortareis suas aceras de madeira e queimareis suas imagens de escultura. Porque és um povo consagrado ao Senhor teu Deus, o qual te escolheu para seres o seu povo, sua propriedade exclusiva entre todas as outras nações da terra. Não é porque sois mais numerosos que todos os outros povos que o Senhor se uniu a vós e vos escolheu. Ao contrário, sois o menor de todos. Mas o Senhor ama-vos e quer guardar o juramento. E quer guardar o juramento que fez a vossos pais. Por isso a sua mão poderosa tirou-vos da casa da servidão e livrou-vos do poder do faraó, rei do Egito. Reconhece, pois, que o Senhor teu Deus é verdadeiramente Deus, um Deus fiel, que guarda a sua aliança e a sua misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que o amam e observam os seus mandamentos, mas castiga diretamente aqueles que o odeiam, extermina-os e, infligindo sem demora o castigo direto àqueles que o odeiam. Observais, pois, as ordenações, as leis e os preceitos que vos prescrevo hoje e praticai-os.
Se ouvirdes estes preceitos e os praticardes fielmente, o Senhor teu Deus guardará para contigo a aliança de misericórdia que jurou a teus pais, amando-te, abençoando-te e multiplicando-te. Abençoará o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo, teu trigo, teu vinho e teu óleo, as crias de tuas vacas e tuas ovelhas na terra que jurou aos teus pais dar-te. Serás bendito mais que todos os povos. Não haverá no meio de ti quem seja estéril, macho ou fêmea, tanto entre homens como entre animais. O Senhor apartará de ti toda enfermidade e não permitirá que te toque nenhuma daquelas funestas epidemias do Egito, que conhecestes, mas ferirá com elas todos os que te odeiam. Devorarás todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar. Aos teus olhos não terás piedade deles. Não servirás aos seus deuses, porque isso te seria um laço. Se disseres no teu coração, estes povos são mais numerosos do que eu, como poderei eu despojá-los? Não os temas. Lembra-te do que fez o Senhor teu Deus ao faraó e todos os egípcios, das grandes provas que os teus olhos viram, dos sinais e dos prodígios que o Senhor fez quando te tirou do Egito com sua mão forte e seu braço poderoso. O mesmo fará ele a todos os povos que temes. O Senhor teu Deus enviará mesmo vespas contra eles, até destruir e exterminar todos os que tiverem escapado e se houverem ocultado de tua presença. Não te assustes por causa deles, porque tens o Senhor teu Deus no meio de ti um Deus grande e temível. Ele expulsará pouco a pouco essas nações diante de ti, não as destruirá de uma só vez, para que não se multipliquem as feras ao redor de ti. O Senhor teu Deus os entregará a ti e semeará o pânico no meio deles, até que todos sejam exterminados. Entregarás os seus reis nas tuas mãos e apagarás os seus nomes debaixo do céu. Ninguém te poderá resistir até que os tenha derrotado. Queimareis as imagens esculpidas de seus deuses, mas não cobiçareis a prata nem o ouro de que são revestidas, nem delas tomareis nada, para que isso não seja um laço, pois são uma abominação para o Senhor. Não introduzirás em tua casa coisa alguma abominável, porque serias como ela, votado ao interdito. Tê-la-ás em extremo horror e grande abominação, porque é votada ao interdito. Gratidão para com Deus. 8. Tereis muito cuidado em praticar tudo o que hoje vos prescrevo, para que possais viver e multiplicar-vos e entrar na possessão da terra que o Senhor jurou dar a vossos pais. Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor te conduziu durante esses 40 anos no deserto, para humilhar-te e provar-te, e para conhecer os sentimentos do teu coração, e saber se observarias ou não os seus mandamentos. Humilhou-te com a fome, deu-te por sustento o maná, que não conhecias nem tinha conhecido os teus pais, para ensinar-te que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Tuas vestes não se gastaram sobre ti, e teu pé não se magoou durante esses 40 anos. Reconhece, pois, em teu coração que assim como um homem corrige seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus.
Guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e temendo-os, porque o Senhor teu Deus vai conduzir-te a uma terra excelente, cheia de torrentes, de fontes e de água profunda, que brotam nos vales e nos montes, uma terra de trigo e de cevada, de vinhas, de figueiras, de romãzeiras, uma terra de óleo de olivas e de mel, uma terra onde não será racionado o pão que comeres, e onde nada faltará, terra cujas pedras são de ferro e de cujas montanhas extrairás o bronze. Comerás a saciedade e bendirás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te de esquecer o Senhor teu Deus, negligenciando a observância de suas ordens, seus preceitos e suas leis que hoje te prescrevo. Não suceda que, depois de teres comido a saciedade, de teres construído e habitado formosas casas, de teres visto multiplicar teus bois e tuas ovelhas e aumentar a tua prata, o teu ouro e teu bem, o teu coração se leve e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão, e ele, quem foi o teu guia neste vasto e terrível deserto, cheio de serpentes ardentes e escorpiões, terra árida e sem água, onde fez jorrar para ti a água do rochedo duríssimo. É ele quem te alimentou no deserto com um maná desconhecido de teus pais, para humilhar-te e provar-te, a fim de te fazer bem depois disto. Não digas no teu coração: a minha força e o vigor do meu braço adquiriu-me todos esses bens. Lembra-te de que é o Senhor teu Deus de que dá a força para adquiri-los, a fim de confiar, como faz hoje, a aliança que jurou aos teus pais. Se esquecendo-te do Senhor teu Deus, seguires outros deuses, rendendo-lhes culto e prostrando-se diante deles, desde hoje vos declaro que perecereis com toda a certeza. Como as nações que o Senhor exterminou diante de vós, assim também perecereis vós, se não ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Amanhã seguimos com número 9. Eu segui lendo mais porque eu achei bem fácil de ler hoje, bem fácil de entender e uma leitura gostosa. Por isso eu segui um tempinho a mais. Até amanhã.